Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem para o coração. Aqui quem está falando é o pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo. E hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema amigos, ou então o tema amizade. O que realmente é ser amigo? O que realmente é ter amizade? Para isso, eu quero pensar com vocês no texto do Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 15 ao 17, que diz assim: Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Queridos, há vários conceitos e há várias explicações em relação do que é ser amigo e do que é ter amizade. E dentro desses conceitos, eu, pensando cá com os meus botões, ao ler este texto, eu cheguei a uma conclusão e eu escrevi aqui no rodapé da minha Bíblia, e eu quero ler para você aquilo que me veio ao coração e à mente, e eu anotei aqui. Amizade. A amizade vai além dos debates e da imaginação geral. Muito mais do que reciprocidade, essa união requer lealdade, troca de experiências, apoio, diversão, companheirismo e um amor incondicional. Ser amigo é se doar de corpo e alma a uma conexão que, se for real, vai existir para sempre. Ao pensar nestas questões e ao escrever isto que eu acabei de ler, eu chego a uma conclusão de que Jesus, que é o nosso melhor e maior amigo, realizou tudo isto por nós. Por quê? Porque Jesus, na sua reciprocidade, ele, na união, ele foi leal em tudo a Deus, e ele foi leal àquilo que ele pregava, e ele foi leal à vida dos seus discípulos. Jesus trocou muitas experiências com os seus discípulos. Jesus manifestou os céus na terra. Jesus mesmo declara aqui que tudo que ele ouviu do Pai, ele fez com que os discípulos conhecessem. Mas ele não somente falou, mas Jesus demonstrou. Jesus realizou milagres e maravilhas para que os discípulos entendessem que ele era um ungido do Senhor, conforme Isaías capítulo 61. Jesus sarou vidas, Jesus libertou oprimidos, Jesus apresentou o ano aceitável do Senhor através da pregação das boas novas. O Senhor Jesus deu apoio
aos seus discípulos. Em vários momentos, Jesus deu apoio total aos seus discípulos. Quando Jesus repreendeu alguns dos seus discípulos, ele repreendeu no contexto de dar apoio para que aquele discípulo viesse verdadeiramente compreender e viver o que ele estava ensinando. Mas Jesus também deu diversão para os seus discípulos. Nós vemos várias vezes Jesus parando na casa de algumas pessoas para fazer refeições. Jesus ia em várias festas e os seus discípulos estavam com eles, os seus discípulos se divertiam. Tanto é que nós encontramos referências na Bíblia que os fariseus, os religiosos da época, criticavam sobremaneira Jesus, porque os seus discípulos viviam na casa de pecadores e de publicanos, que os seus discípulos viviam em festas, que os seus discípulos não lavavam as mãos para isso, para aquilo. Os religiosos sempre se apegam àquilo que não é divino nem espiritual. Jesus deu aos seus discípulos diversão. Jesus foi companheiro em todos os momentos. E principalmente Jesus amou os seus discípulos com um amor incondicional. E ele mesmo vai dizer que ele amou os seus discípulos até o fim. Ele amou os seus discípulos, e quando eu falo seus discípulos, eu estou dizendo você e eu, porque nós estamos no meio desses discípulos. Jesus amou incondicionalmente de tal maneira até o fim, tanto é que ele entregou a sua vida para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Como amigo, Jesus se doou de corpo e alma e ele criou realmente uma conexão real que existe para sempre. Por isso que ele vai dizer lá em Mateus 28, versículo 20, que ele estaria com os seus discípulos, com os seus amigos, até o fim dos tempos. E nós somos os discípulos de Jesus que estamos vivendo um período que não sabemos se realmente é ou não o final dos tempos, mas uma coisa é certa, nós fazemos parte daqueles discípulos que Jesus intercedeu lá em Mateus 17, quando ele faz a sua oração universal pelos seus discípulos que estavam ali com ele, mas naquela oração ele diz ao Pai: eu não peço somente por esses que estão aqui, mas eu peço por aqueles que ainda hão de crer na mensagem do Evangelho que será pregada. E se você ouviu da mensagem do Evangelho, se você se arrependeu do seu pecado, se você recebeu Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, querido, você é amigo de Jesus. Você é amigo de Deus. E dentro desse texto, Jesus desafia os seus discípulos a serem amigos. Como é que eles desafiam os seus discípulos a serem amigos? Em primeiro lugar, ele vai dizer: olha, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu fiz vocês conhecedores. Agora que vocês conhecem tudo que eu ouvi do meu Pai, eu que manifestei os céus na terra através dos sinais e das maravilhas, eu vos escolhi. E agora eu estou designando para que vocês possam ir adiante e que este fruto que eu passei para vocês, vocês possam vivê-los e fazer com que esse fruto prospere cada vez mais e que estes frutos permaneçam. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta à igreja da Galácia, em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer claramente no capítulo 5 que o verdadeiro discípulo de Jesus não vive nas obras da carne, mas anda no Espírito
e vive o fruto do Espírito que Jesus ensinou. Mas Jesus ainda assim incita os seus discípulos a viver este amor e esta amizade, quando ele diz no versículo 17: isso vos mando, que vocês amem um ao outro. Amado, ser amigo é amar. Ser amigo é dar sem esperar nada em troca. Ser amigo não é querer ter razão em tudo. Ser amigo não é querer estar certo em tudo. Ser amigo não é impor nada a ninguém. Se você pegar o Evangelho do Senhor Jesus, se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que Jesus nunca impôs nada a ninguém. Jesus sempre pregou as boas novas e Jesus sempre pregou o caminho da salvação de Deus. Mas Jesus deixou você e eu completamente livres para decidir que caminho seguir. Eu me lembro do caso lá com o jovem rico, que está registrado em Mateus. O jovem rico perguntou para o Senhor Jesus o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse: olha, você deve guardar os mandamentos, você deve viver para Deus. E o jovem rico disse: eu tenho feito isso desde que eu nasci. Eu tenho procurado viver os ensinamentos do Torá, do Velho Testamento, todos os dias da minha vida. Mas Jesus olha para aquele jovem rico e diz: olha, só te falta uma coisa. Verdadeiramente você está seguindo o Torá, verdadeiramente você é um bom religioso, mas não basta ser um bom religioso, não basta conhecer a Bíblia, não basta saber ela de cor, não basta você ter boas práticas. O que basta, o que realmente é importante, Jesus disse para aquele jovem, é que você vá, venda tudo que você tem, dá aos pobres, venha e me siga. O que Jesus estava dizendo aquilo? Que Jesus é contra as pessoas que têm riqueza? De maneira nenhuma. Mas Jesus sabia que aquele jovem rico, ele tinha o coração dele apegado às coisas deste mundo através das riquezas que ele tinha. Tanto é que o texto diz que aquele jovem, por ter muitas propriedades, se entristeceu e se retirou. E em nenhum momento Jesus foi atrás dele e disse: oh, vem aqui, eu vou mudar um pouco o que eu falei. Vem. Não. O verdadeiro amigo fala aquilo que precisa ser falado, não aquilo que nós queremos ouvir. O verdadeiro amigo fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Então, eu encerro essa minha palavra hoje dizendo a você: o melhor amigo que nós temos é Jesus Cristo. Mas acontece que Jesus Cristo deixou a igreja. E dentro da igreja nós temos que ter amigos. É claro que nós não vamos ter tantos amigos assim. Eu tenho uma amiga em Cristo Jesus, muito sábia, que ela diz o seguinte, que ela pode contar nos dedos das mãos as pessoas que verdadeiramente são suas amigas. E ela diz que ela vai contar nos 10 dedos das suas mãos, mas ainda vai sobrar dedos. Nós brasileiros temos por costume que a gente acabou de conhecer alguém na esquina, a gente quando apresenta essa pessoa para outra pessoa, a gente já diz, esse aqui é meu amigo. E ainda tem alguns momentos que a gente até diz, esse aqui é meu amigo. Como é seu nome mesmo? Porque nós brasileiros somos muito dados, nós somos muito abertos.
Já o europeu, o asiático, o americano já não é muito assim. Principalmente o asiático, japonês, coreano, eles contam a dedos quem são as pessoas que entram nas suas casas. Eles contam a dedo as pessoas que entram nas suas vidas. Então, meu querido, tenha amigos, busque amigos que Deus está trazendo para a sua vida. E, por favor, tome cuidado com quem você está dizendo que é seu amigo. Porque um verdadeiro amigo, ele não é tóxico. Um verdadeiro amigo, ele não deseja o teu mal, mas o teu bem. Eu também vou compartilhar com você, junto com este vídeo, um cântico do meu amigo, pastor Ademar de Campos. E eu espero que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima mensagem para o coração.